agora eu faço contato com José Antônio Encinas, que já está conosco mais uma vez aqui no Farol. Encinas, seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Outro para você, Beto, e para todos os nossos amigos que acompanham o Farol de Limeira. Bom, Encinas, vamos lá, entre mortos e feridos, vamos começar mais uma empreitada aqui no nosso Farol. Você já me O falou dia tá fora do difícil ar. hoje, hein? É, não, Hoje o dia tá aquele. difícil para os corintianos, hein, Beto? Não, hoje vai estar. Não, e o pior é que estão fazendo uma reforma do lado do nosso estúdio aqui. Acho que tem um gaiato que está querendo gozar um outro, e ele fica falando, vai Corinthians, o tempo todo aqui. Então, entre marteladas, esmerilhadeiras, todo esse barulhão, ainda tem esse vai Corinthians aqui o tempo inteiro. Mas vamos lá, faz parte da vida. Ensina-nos o que você nos Faz traz hoje. parte. Vamos abrir o nosso bate-papo. Vamos lá, Beto. Vamos falar, né, sobre a CPI da Ah, sim. fraude no IPTU, que teve sequência, né, Beto? Os vereadores entraram aí no recesso, eles retomaram os trabalhos aí na última segunda-feira, e ontem, Beto, também foram retomadas as oitivas, né, os depoimentos aí das pessoas que foram convocadas pela CPI para prestarem depoimentos. E ontem, Beto, então a gente vai lembrar, né, Beto, lá no dia 24 de junho, teve toda aquela operação envolvendo o GAECO, Polícia Civil, foram presos aí funcionários da prefeitura, ex-funcionários, pessoas que trabalhavam aí, né, numa tipo de uma quadrilha para fraudar aí o IPTU, né, ou seja, eles anulavam, né, dívidas do IPTU e isso prejudicava, logicamente, os cofres públicos. Também havia aí participação de alguns deles na transferência irregular de imóveis, né? Imóveis aí que eram de algumas pessoas, algumas até já falecidas, eram transferidas em nomes aí de pessoas da quadrilha. Então, tudo isso causou muita repercussão e agora, com a CPI, algumas pessoas aí que foram presas e outras que estavam envolvidas estão sendo ouvidas aí pelos vereadores. Ontem, Beto, o Daniel de Almeida Leitão e o Lucas Modesto da Silva prestaram aí as suas versões dos acontecimentos aos vereadores, né? Eles responderam aí os questionamentos sobre todo aquele processo, aquela operação que foi feita. A CPI, Beto, só para a gente também relembrar, ela é presidida pelo Elias Barbosa, tem como membros o Everton Ferreira, a Lubogo e o Ceará, e também agora, Beto, tem como participante a Isabeli Carvalho, do PT, que ela substitui o Dr. Júlio César Pereira dos Santos. O Dr. Júlio pediu dispensa aí da CPI por motivos particulares, e então a Isabeli assumiu a vaga dele aí nessa CPI. Bom, Beto, ontem, então, durante o depoimento, né, o Daniel de Almeida Leitão, que é um ex-chefe de atendimento ao munícipe da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura, ele trabalhou por cerca de 6 anos na Prefeitura, né, Beto? E ele disse, se declarou inocente, né? Ele disse que não tem envolvimento com esse esquema. Uma frase dele é a seguinte, ó, nunca tive participação em nada ilícito em minha vida. Fui exonerado, preso, condenado injustamente, afirmou. Ele foi preso, Beto, preventivamente, né, durante aquela operação. E posteriormente ele foi liberado por uma decisão judicial por falta de provas para mantê-lo na prisão. Segundo ele, Beto, o processo foi arquivado a pedido do Ministério Público, né? Por mais que busque os meus direitos, nada vai pagar a dor e o sofrimento que os meus familiares passaram. E agora, né? Ele argumentou isso, Beto, que ele foi, né, julgado, né, condenado ali, levado para a prisão e depois as próprias investigações mostraram que ele não tinha participação nenhuma aí nesse caso, nesse processo, né, Beto? E ele, inclusive, está desempregado e ficou aí muito revoltado com toda essa situação e procurou mostrar isso aos vereadores. Outro que prestou depoimento ontem, Beto, foi o Lucas Modesto da Silva. Ele é engenheiro, né? E ele também negou ligação com os supostos atos de fraude ou dos acusados, né? Ele também comentou apenas que conhecia pessoalmente o Samuel Andrade de Souza, com quem mantinha contatos aí por motivos religiosos, porque ambos pertencem, fazem parte da mesma igreja. O Samuel exercia cargo na Secretaria de Administração e foi preso na operação.
Segundo o Lucas Modesto, Beto, ele disse o seguinte: nunca tive ligação com a prefeitura ou com qualquer órgão público ou filiação a partido político. Todos os acessos que tenho é como um munícipe qualquer. Então, nunca tive e nunca trabalhei com questões relacionadas a repartições públicas, seja a prefeitura ou o Estado. Então, ele também é outro, Beto, que teve o processo dele arquivado e ele diz também que está aí com problemas, inclusive emocionais, né? Porque ele está sendo mal visto agora aí na profissão dele, perante os vizinhos, perante toda a sociedade, e também lamentou demais a inclusão do seu nome de forma equivocada nessa investigação. Então, Beto, é isso, né? Esses dois prestaram depoimento ontem e agora, Beto, nós teremos a sequência, né? Um dos depoimentos mais aguardados, Beto, será o do secretário da Habitação, o Jorge de Freitas. E a sua oitiva, Beto, está marcada para sexta-feira agora, né? Dia 5, às 14 horas. No mesmo dia, Beto, um pouco mais tarde, às 16 horas, também será ouvido lá pela CPI o secretário de Urbanismo, o Matias Raso. Então é isso, Beto. A CPI está tendo sequência, né? Teremos ainda mais esses depoimentos que eu falei aí nessa semana. Na próxima semana haverá aí novas oitivas e essa é a sequência natural aí da CPI, viu, Beto? Tá bom, tá bom. Depoimentos importantes, mas isso que você falou, né? Muitas vezes as investigações elas avançam no sentido de se prevenir e acabam atingindo inocentes. Eu sempre fui muito crítico em relação a essa falta de prudência, né, nos investigadores. A investigação deve acontecer, mas ser feita de uma maneira um pouco mais concreta e não um simples indício e destrói, não totalmente, mas digamos parcialmente a vida dessa pessoa, né, Sinas? Do ponto de Com vista certeza, Beto. Eu até familiares, né? lembro, isso, eu me lembro que até o Pedrinho que tinha ele sempre comentava, né, Beto, que é um travesseiro de penas, né, que você, ao atingir alguém ali, você espalha todas aquelas penas, e É, depois dificilmente você vai conseguir recolher todas elas de novo, né, então, depois, a partir do momento que você suja o nome de alguém, né, Beto, é muito complicado você tentar consertar a situação, né, então agora aí, principalmente esse rapaz, né, que foi demitido, né, Beto? O Daniel Leitão, ele está numa situação bem complicada, né? Porque ele perdeu o emprego, ele até chegou a dizer, né? Quem que vai colocar comida na minha mesa agora, né? Porque ele realmente está numa situação complicada, porque ele ficou com o nome sujo, né, Beto? E também foi demitido aí da prefeitura num cargo em que ele estava aí há 6 anos. aliás, eu ia falar sobre o Pedrinho, você me antecipou, mas eu ia falar outra coisa que ele dizia, e sempre com muita propriedade, né? Atrás de um servidor público, injustamente acusado de alguma coisa, existe uma família, existe uma mãe, existe uma mulher, uma Sim, esposa, filhos, né? Então isso é muito importante. Bom, ensinas para a gente fechar, vamos ao destaque final. vamos lá, Beto. O Castramóvel, né, que é um programa aqui da prefeitura, né, um programa Bem-Estar Animal nos bairros, ele vai estar aí, a partir de hoje, lá no Parque Nossa Senhora das Dores, Beto, naquele prédio do CRAS, né, CRAS Dores 2, que fica na Avenida Jaime Cheque, 372. O atendimento, Beto, é de segunda, quarta e sexta, das 9 às 15 horas. É uma iniciativa aí da prefeitura, né, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. E o objetivo, Beto, é descentralizar, né, o atendimento aos animais aí, principalmente das famílias de mais baixa renda, né, Beto? Porque a gente já possui esse atendimento lá no Campos Elíseos, né, onde fica o Departamento de Bem-Estar Animal, mas com esse castramóvel é possível levar também esse tipo de atendimento aos bairros. E o que tem no castramóvel? Bom, são serviços, Beto, como consulta veterinária, a microchipagem do animal, né? Aquele cartãozinho que eles colocam no animal. Quando ele se perde, Beto, é possível depois localizar os donos através desse microchip, né? Que é introduzido aí na pele do animal. Também, Beto, são programas ali de educação ambiental, conscientização sobre a guarda responsável, sobre maus tratos aos animais. E aquelas famílias, Beto, que fazem parte do cadastro único, né, aquele programa do governo, né, dos programas sociais do governo federal, quem faz parte desse programa também poderá fazer aí a castração, né, do seu animalzinho de forma gratuita, mas é preciso estar
incluído nesses programas sociais do governo para ter esse benefício, né, Beto? Essa castração do animalzinho. Então, quem for comparecer lá ao CRAS, no caso, nesse castramóvel, Beto, ele tem que levar ali os documentos, né? RG, CPF e um comprovante de residência. E aí sim fazer o uso lá desses serviços, desse atendimento que está sendo feito de forma gratuita, Beto. Então, nessa semana lá no Parque Nossa Senhora das Dores. Olha lá, ó. Olha lá. Vamos lá. A serra que eu falei. É Olha lá. impressionante. Mesmo com recursos acústicos aqui, é impressionante. Essa reforma, como do seu vizinho, aliás, aí, né? Não acaba nunca, Beto. Eu achei que tivesse acabado, mas continua agora. Tá um inferno de um lado aqui, viu? Tá bom. Encinas, muito obrigado aí pela contribuição. Uma ótima quarta-feira e até mais. Até mais, Beto. Até amanhã. Tchau, Valeu. tchau. Até amanhã.